eu vou começar aqui a arriscar, né? Canalizar. Não é comum isso, não é o correto, não é o melhor metodologicamente falando, diante de uma multidão. Canalizar o plano sublime é um atrevimento. Sou uma pessoa muito limitada, mas vamos seguir diante das câmeras. Porque diante das câmeras as pessoas podem ler minha linguagem não verbal e a de Lu. Diante das câmeras as pessoas têm bom senso para ver. Não, isso aí não faz sentido. A única coisa que aconteceu foi que, como foi avisado na semana passada, Lu ficou sabendo. Lu, olhe, faça preces hoje, se prepare, porque pode acontecer uma manifestação. E quando acontece de alguma coisa ser do assunto que eu conheça, eu revelo que aquilo eu conheço. Ou então ela fala se tem uma coisa, porque a função, eu poderia falar com ela, como acontece todos os dias, com as pessoas em particular. É em público, porque a função é de serviço a todas e todos que tiverem acesso a isso. O fenômeno é ultra subjetivo, ultra complexo, é uma fala de mentes a mentes e de mentes fora do corpo, com mentes encarnadas. E existem muitas teorias de telepatia inconsciente, dizer de que a pessoa forjou, isso é pobre, gente, é pobre, porque é óbvio quando a gente está vendo um fenômeno autêntico ou não. Duas pessoas honestas falando, isso é tolice, aí é bobagem, nem vai discutir isso aí. Mas tem as teorias, o inconsciente coletivo e tal. Quando vamos ler o assunto e pesquisar os fenômenos, a gente vai dirimindo progressivamente as dúvidas, porque os fenômenos, nisso Kardec, foi o maior estudioso da mediunidade, tinha razão. O grande iniciador da abordagem científica do fenômeno mediúnico e que parece ter sido o maior até hoje. De que se uma teoria não explica todos os fenômenos, ela não é válida. Então, aqui ou ali, um fenômeno pode dizer, isso pode ter sido telepático, isso pode ter sido leitura fria, mas chega um momento, e os estudos são exaustivos, com grandes médios desde o século XIX sendo minuciosamente estudados. Houve charlatães, mas há charlatão em toda a área. Há pessoas desonestas e fraudulentas em todo o ambiente. E alguém deixa de ir a um médico porque existem médicos desonestos ou médicas desonestas? Alguém deixa de votar porque sabe que há políticos corruptos, não há os decentes? Vocês compreendem? Nós temos que ter mais isenção nesse assunto, para que nós não nos desesperemos. O problema é para nós mesmos. Bem, vamos arriscar. Lu já sabe que o fenômeno é complexo, pode acontecer ou não, de eu conseguir canalizar corretamente. Estou ligado a eles, mas o quanto é objetivo, não era para ser objetivo. Vocês compreendem? É basicamente mental, é telepático. E como telepata com encarnados, eu sou muito ruim. Quando eu faço qualquer exercício de leitura telepática, é um desastre. Acontece espontaneamente às vezes, porque é sensibilidade psíquica. Então a gente pode ter um pequeno desdobramento paranormal telepático, mas a minha função foi me ligar à faixa de Eugênia Spásia. Bem depois eu soube que o gênio da mediunidade, da santidade também, e nem sou gênio numa coisa nem noutra. Chico Xavier fez isso. Sintonizei a faixa de Bezerra de Menezes e a parte dali, só que entrasse por ali eu aceitava. Eu fiz isso com Eugênia Spásia. Então, sintoniza essa faixa e ignora as outras vibrações, as outras frequências mentais, porque é assim que funciona. Trabalho com isso há 32 anos, então conheço pelo menos como fenômeno. Não me sinto um grande médium, apenas trabalho precariamente e relativamente nessa área para fenômenos objetivos precisos. Quando é necessário o nome de alguém, ou um dado, ou uma fala com uma pessoa que eu desconheço, acontece aquilo ali. Não é minha função trazer mensagens individuais para as pessoas, nem de parentes encarnados. Minha função é trazer a mensagem do plano esclarecedor, supraordenador, para a coletividade inteira. Mas bem, Lu, pelo que eles me falam agora, desculpe se de vez em quando eu desviar o olhar, quero olhar, se sinta que eu estou olhando para você o tempo todo, só para eu me concentrar mais neles e nelas. Porque para o meu perfil, eu me concentro melhor com olhos abertos e não fechando os olhos, amigos e amigas, porque tenho que distinguir com clareza o universo do meu inconsciente, porque nós abrimos as comportas do inconsciente, é um transmediúnico, e temos que filtrar o que é do nosso inconsciente e o que é do mundo espiritual. Tem várias camadas. Dividir o que é do inconsciente, do mundo extrafísico, que não é do inconsciente, mas que apenas repercute entre ressonância com o nosso inconsciente. Depois, em que frequência aquilo está. Depois, se identificamos aquela energia, qual é o espírito que está falando. Me sintonizei com a Eugênia Spásia. Dali nós temos que detectar qual o propósito do espírito, para ver se ele não está querendo enganar alguém, se ele está com intenção de domínio, de manipulação. Vocês compreendem? Se nós não nos conhecemos em profundidade e não conhecemos como funciona o ser humano, nós vamos nos confundir muito no outro lado.
Seremos passíveis de ser controlados por seres que nos incensem a vaidade e a arrogância, com seres que não nos aproximem da autocrítica e que nos afastem de uma visão supralúcida mais ampla da realidade. É muito difícil. Então, eu sugiro que nós, principalmente, desenvolvamos a espiritualidade, a oração, o espírito de devoção. Se há a ferramenta mediúnica como uma janela de percepção ou não, isso é secundário. É uma ferramenta adicional para entrarmos em comunhão com esse mundo. Uma ferramenta adicional tão só. Então, Lu, pelo que eu percebo, primeiro Eugênia diz que manda um beijo no seu coração de mãe, de um coração de mãe, para o seu coração de mãe. E essa vai falar em nome dela e de outros amigos espirituais. Então, ela diz, primeiramente, que nessa semana você foi avisada e que haveria essa comunicação, como eu acabei de dizer. E aconteceu uma coisa curiosa. Embora avisada, você esperava ter uma comunicação mais fértil com Terry, seu guia espiritual. E você percebeu que fez as tentativas, os exercícios, mas notava uma fragilidade, superficialidade. Fragilidade no sentido de que havia intermitências na concentração e no sinal mediúnico. Luciane Dias é médium também. Apesar de ter mais insegurança com a sua mediunidade, eu gosto muito disso dos espíritos. Endossarem os outros médios para cada um ser autossuficiente, independente. E não criar o vínculo de dependência, o médium vai falar, o que ele falar eu faço. E as pessoas usam isso. Médiuns, pais e mães, políticos, acadêmicos, professores, o controle, né? O cônjuge, etc. Nós, seres humanos, nossos problemas com poder, não é? Não só políticos, nem os políticos corruptos apenas. Então, ela disse que era esperável eu deduziria isso, Lu, que você ficasse, por ser avisada, mais sensível. Ela disse que aconteceu, você foi, né? Bem, já que eu me preparei essa semana, e aí foi fazer seus exercícios, notava intermitência, interrupções na concentração, e fragilidade, porque não só havia interrupções, mas entravam pensamentos. Nessa intermitência do sinal com Terry, entravam não só divagações, mas más lembranças, más emoções, os pavores que estão no ar. Isso aí era esperável, mas... E uma coisa curiosa, uma confusão no uso do idioma. Porque você tentava, bem, eu falar com Terry, vou escrever como eu costumo falar com ela, psicografar em inglês, mas daqui a pouco tinha uma confusão, uma interferência, e você começava a escrever em português. Mas por que eu estou escrevendo em português? Mas peraí, então eu acho que para ser mais autêntico, deixa eu escrever em inglês de novo. Aí quando você voltava a escrever em inglês, estou sendo artificial, estou forçando a falar em inglês. Então deixa eu ver, voltar para português mesmo. Será que eu tenho que mudar para falar português com Terry? Aconteceu isso, Lu? Nossa, muito perfeito. Que bom. Exato. Que bom que eu estou conseguindo passar com fidelidade, porque eles existem, amigos, é isso, elas e eles existem, mas a gente pode passar com imprecisões. Aí depois, na hora da fala com ela, Eugênia me fala agora que você começou a se estranhar, porque Terry começou a tocar em assuntos que você não costuma ouvir Terry abordar tais assuntos. E começou a lhe dar sugestões sobre a maternidade. E você começou a ficar desconfortável, discordando. Não, mas ela está falando isso. Não, isso não pode ser Terry, isso é obsessão. Deve ser algum problema meu inconsciente, porque... Ou então, se for dela, eu discordo e... Ah, meu Deus, estou falando com o Terry mesmo, é uma parte do meu inconsciente, ou um obsessor, porque isso aqui eu não concordei. Um certo conflito nos temas, inclusive abordando a sua maternidade, o que não é muito comum ela dar orientações sobre a sua conduta com Arthur, seu filhinho. Teve isso mesmo, Lu? Exatamente sobre isso, Eugênia não pode dizer se Terry tinha razão, se havia interferências no seu inconsciente ou se havia assédio espiritual. Nada. Olhem que interessante, amigos. Tudo é confirmado, mas a liberdade é da consciência da pessoa. Muito bem. Então, agora voltando ao assunto. Por outro lado, você sentiu uma cobrança interna forte para... Ela disse que é por isso, interessante que ela está dizendo que agora é por isso que eu falei há pouco,
sobre você ter publicado um livro sobre o salto quântico. Porque nessa semana, como há muito tempo você não lembrava, eu não deveria voltar a produzir outro livro sobre o salto quântico. Mas sobre que eu falaria dessa vez? Que abordagem eu daria? Teria que ser um foco diferente, não seria... Seria uma continuidade do livro anterior? Ou eu escreveria outro com um título completamente diferente ou com uma abordagem completamente diferente? E apareceu mais, algumas vezes, poucas, mas algumas vezes essa semana, uma coisa que você não diria há muito tempo, você não pensa. Teve isso, Lu? Exatamente. Inclusive títulos, isso. Como é que seria o título? Se fosse de um jeito ou se fosse do outro? Que interessante, Lu. Eu sempre acho interessante, porque o fenômeno é interessante, né? Mas isso não tem a ver com espiritualidade. Eles existem. A gente pode captar bem ou não. E estou fazendo o que posso, amigos, amigas. Lu, sim, para constar como testemunho, você falou comigo ou com qualquer outra pessoa no plano físico, como nós dois estamos encarnados em corpos físicos, você falou com alguém sobre esse assunto? Não, ninguém encarnado. Você está agora fazendo terapia, falou com um terapeuta, com alguém assim? Também não. Eu estou fazendo mas não comentei em absoluto nada Pronto. Em relação a isso. Só para constar um registro. Eu sei que vocês estão... Está tudo aqui exposto nos vídeos, mas vamos continuar. E antes que eles finalizem, teve um assunto que quando eu convidei você, hoje, né, confirmando o convite, então Eugênia se aproximou e ela começou a conversar com a Luciane. E eu disse, Lu, olhe, ela não está dizendo, diga a Luciane isso. Mas ela dizia, toque nesse assunto com ela. E foram assuntos... Eu acho que ela está pedindo falar isso, porque é muito íntimo e eu não vou poder falar na hora lá, à noite. Não estou certo se aconteceu agora ou recentemente, mas ela está pedindo, Lu. E ela disse, realmente foi confortador para mim, que era um drama mais íntimo e ficou uma fala só para ela. Mas ela disse que queria finalizar aquele assunto de mais cedo, com esse de agora, dizendo que esteja em paz sobre todas, não só o assunto que foi falado, mas todos os planejamentos, assim, o andamento, que ela disse que é isso que gostaria de dizer. Você estava fazendo análise autocrítica, isso já não foi só essa semana, pelo menos da virada do ano para cá, uma revisão, uma recapitulação muito forte sobre todos os apartamentos de sua vida e no sentido de não só o que está fazendo, mas se está no compasso certo, no momento certo, no ritmo certo de realização de todas as áreas de sua vida. O que ela falou que era específica a uma área mais cedo, só entre nós dois, e ela, agora ela está dizendo para outras áreas, a profissional, a acadêmica e as atividades aqui na nossa organização, que você esteja em paz, está tudo em tempo. Aconteceu mesmo isso, Lu, de mais ou menos do virado do ano para cá, os dois aspectos, o que fazer e o compasso, você está no ritmo certo. Aconteceu isso, né? Isso, exatamente, todas as áreas. E ela pede para dizer que você se tranquilize porque você está no ritmo certo. E o que não está, porque seu coração diz, mas eu sei, eu estou sendo cobrada por minha consciência, em algumas áreas dessas, como por exemplo você falou do livro, né? Mas no momento certo, da forma certa, haverá uma confluência de eventos para que tudo se desdobre plenamente. Que bom, né, Lu? Que conforto, que presente. Eu também acho. Porque acontece em público. Muito obrigada. Obrigado também, princesa. Às vezes a gente fica passando por cima do outro por causa desse delay, né? Não é maravilhoso isso? Quantos milhares de quilômetros de distância, Vaguinho? Você faz uma pesquisa, por favor. Quantos milhares de quilômetros de distância? E nesse momento acontece em público para que vocês em casa pensem, meu Deus do céu, assim como essa moça recebeu e os espíritos estão vendo a vida dela, eu também estou. Está. Você não precisa ter um médium ostensivo próximo a você, ostensiva, ou você própria, como Luciane, ter ostensividade mediúnica para receber orientações diretas. Pela voz da consciência, que é um padrão mental de dever a cumprir, paz de consciência, aquela sensação de tranquilidade que não é ausência de conflitos. Talvez, conflitos todos temos, problemas todos temos, momentos ruins todos temos, mas de eu estou na rota. Esse sentimento de estarmos nos trilhos da intuição e da consciência. Todo ser humano pode isso.
É só querermos. E estamos sendo assistidos ainda que não vejamos, ninguém vê 6.900 quilômetros. Nossa, quase 7.000, por isso tem esse delay, né, Lu? Então, obrigado, Vaguinho. Todos nós temos essa capacidade de... Isso é fundamental. A gente pode chamar de voz do Espírito Santo de Deus? Pode. É um Espírito Santo de Deus, Eugênia Spazio, né? E a gente tem que ter cuidado. Isso é uma peça pregada pelo inimigo e aquelas palavrinhas todas. Tenhamos cuidado. Jesus avisou em Marcos 3 que uma pessoa que acuse uma outra de estar sendo influenciada por um espírito mau, sendo um Espírito Santo de Deus, essa pessoa que acusa essa pessoa inspirada por um Espírito Santo de Deus estará cometendo um pecado sem perdão. Na dúvida, eu sugiro que sejamos cautelosos. A pessoa pode chamar Espírito Santo, guia espiritual, anjo de guarda, como quiser. Alguns até podem especular que houve interferência do meu inconsciente, o que for. Eu acho realmente pouco plausível, pela minha experiência com o médium de outros médiuns, que aqui tem inconsciente. Como? Né? E o que é que o meu inconsciente tem acesso? O inconsciente coletivo. Aí as pessoas acabam acreditando em fenômenos muito mais subjetivos e pouco acessíveis ao espectro da ciência, como o inconsciente coletivo, que existe também, acredito, mas é muito mais uma crença acadêmica, uma linha, que é a psicologia junguiana, do que propriamente um fenômeno que a gente pode verificar aqui agora. Então, a 7.000 quilômetros de distância, repare, né, Lu? Alguém mandei... Olha, como? Se ela não falou com ninguém fisicamente, como é que eu ia saber disso? Isso é para dizer a vocês e para dar autossuficiência. Não entramos em contato. Ela está sendo levada de volta com mais segurança a ouvir o próprio guia espiritual dela, com a consciência dela. Faça isso. O importante é a oração, a intenção de fazer o bem. A sintonia é mais importante que esse nome mediúnico. Eu vi com muita clareza o espírito, eu ouvi com muita clareza, isso é perigoso. Isso é próximo da alucinação visual auditiva, dos distúrbios mentais. Isso é próximo dos assédios espirituais, porque se parecer muito físico, pode estar próximo da Terra. Então, o que interessa, sendo médium ou não, é a sintonia. Sintonia é sentimento. Qual a minha intenção? É altruística? Minha intenção é fazer o bem às pessoas, é colocar minhas aptidões a serviço do bem comum, na família, no trabalho, na vida social, no ambiente de agremiação de fé. Não interessa. Isso, o mais secreto do nosso coração, é que define com quem nós sintonizamos, é questão de frequência. Com quem sintonizamos e a nossa linha de destino, as duas coisas, com os espíritos com quem sintonizamos e que interagem conosco, e há uma comunhão de ideias e uma retroalimentação de ideias e sentimentos. Por isso que tanta gente enlouquece, se achando bem. Jesus disse, nem tudo que diz Senhor entrará no reino de Deus. Se eu invoco a Jesus, mas peço uma coisa do mal, eu não estou falando com Jesus, estou falando com a força do mal. Da mesma forma, eu entro em contato com forças do mal sem minha sintonia ruim, e eu defino para mim mesmo, para mim própria, uma linha de destino, uma linha de eventos correlata aos meus sentimentos. Então é bem mais complexo, bem mais difícil do que se mentalize e seja positivo. Vamos pensar agora positivo, gente. Amanhã, se a gente pensar positivo, bem positivo, a pandemia acaba. Ou não vamos ser grosseiramente simplistas assim. A gente primeiro tem que mapear a realidade. A gente tem que perceber que é grave para tomar posições efetivas, providências sérias, individuais e coletivas. Para que depois, focando bem, e essas providências, a gente mapeia o que está errado, foca o bem, toma providências para chegar lá. É isso que é o realista, é isso que é o responsável adulto.